Fala, corintiano da Argentina do canal. Vamos acompanhar aí as últimas atualizações do mercado da bola do Coringão. Então, sem muita enrolação, os créditos estão na descrição e bora acompanhar o vídeo. Mas ainda se fala no mercado da bola do Corinthians. O mercado da bola do Corinthians continua aquecido, embora seja quase a virada do ano do futebol. E antes que eu fale deste mercado da bola, da questão do Davi Luiz, se ele vai jogar ou não no Corinthians, de quem é esta informação, quem trouxe esta informação, eu quero falar sobre uma informação do jornal espanhol que está colocando o Breno Bidon. A informação de que o Breno Bidon pode jogar no Barcelona. Segundo a reportagem do jornal espanhol, o AS da Espanha trouxe a informação de que o Breno Bidon está sendo monitorado pelos agentes, pelos olheiros do Barcelona. É isso mesmo. Aliás, o jornal é o Sport. O jornal Sport, não é o AS, é o Sport. Jornal Sport, renomado jornal da Espanha, publicou uma matéria dizendo que o Breno Bidon, volante do Corinthians, estaria na mira do Barcelona, gigante do país espanhol. Segundo a reportagem, o Barcelona está acompanhando o jovem jogador já faz algum tempo. Em janeiro deste ano, inclusive, enviou olheiros para observá-lo na final da Copinha, em que o Corinthians bateu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. E o Breno Bidon foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então já faz um tempo que, segundo o Sport, o Barcelona está observando o Breno Bidon. Então pode pintar uma transação. O Corinthians também tem informação de que, além do Barcelona, times do futebol da Inglaterra têm interesse na contratação do Breno Bidon. Pode pintar agora na janela de janeiro, uma possível proposta para o garoto corintiano. O Breno Bidon, que é um jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, uma das joias do Corinthians das categorias de base. Então, Breno Bidon sendo observado pelo Barcelona e sendo observado também por times da Inglaterra. Jogador que pode ser negociado. A janela de transferências na Espanha abre no dia 2 de janeiro, com duração até dia 3 de fevereiro. O Corinthians se preocupa com o assédio do Breno Bidon, que pode sofrer na janela de transferências. Apesar disso, o clube confia no plano de carreira montado junto ao staff do jogador, que prevê a conquista de algum título em 2025 antes de buscar uma negociação. De qualquer maneira, o Breno Bidon está também nos trâmites para tirar passaporte italiano, algo que pode auxiliar em uma eventual negociação para a Europa. Se pintar a proposta, dificilmente o Corinthians vai ter condições de segurar o Breno Bidon, jogador que foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Muito bem. E ainda falando de mercado do Corinthians, quero falar do meia Luciano Acosta, que, segundo informações, ele está seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O argentino, que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos, joga na MLS dos Estados Unidos, vem sendo especulado em clubes da América do Sul, como o Corinthians e também como o Boca Juniors. E ele deu algumas declarações a respeito da possibilidade de jogar no Corinthians e também de jogar no Boca Juniors. Disse que times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Gosto do Campeonato Brasileiro. Sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido. E faremos acontecer da melhor maneira. Ele deu uma entrevista a uma rádio da Argentina e dizendo que se sente seduzido por jogar no Campeonato Brasileiro e num time como a camisa do Corinthians, por exemplo. Diz que um jogador sempre quer estar em grandes clubes, como Boca Juniors e Corinthians, times que são protagonistas. Mas, como disse antes, deixo tudo com o meu representante, prefiro ficar com a minha família. Ele tem 30 anos, teve uma temporada de destaque na MLS com 14 gols e 17 assistências. É um dos destaques do campeonato norte-americano. Mas o Luciano Acosta, ele tem contrato válido até o final de 2026 com o clube norte-americano. Dificilmente o Corinthians conseguiria uma negociação por empréstimo do jogador. Em definitivo, isso não vai acontecer. O Corinthians pode tentar a negociação por empréstimo. Em definitivo, o Corinthians não tem dinheiro para conseguir a negociação do jogador. De qualquer maneira, já é um ponto positivo. Ele falar bem do Corinthians já é um ponto positivo.
Bom, agora eu quero falar então do Davi Luiz, perdão, do Davi Luiz, zagueiro ex-Flamengo, 37 anos, acabou de sair do Flamengo, saiu do Flamengo chateado, inclusive, dizendo que não deram satisfação para ele, que não conversaram com ele a respeito da saída do Flamengo, que ele merecia mais respeito nesta saída, e segundo informações, ele está negociando com o Fortaleza. O Fortaleza tem interesse na contratação do Davi Luiz. Mas onde entra o Corinthians nesta parada? Bom, o que é verdade, o que é fato, o que é boato, o que é fake, o que tem de informação. Vou trazer o nome e o sobrenome da informação. Quem trouxe essa informação primeiro foi o Jorge Nicola. O Jorge Nicola, jornalista, no canal do YouTube dele, disse que o Giuliano Bertolucci, que é empresário do jogador, empresário de jogadores e empresário do Davi Luiz, disse a ele, Jorge Nicola, de que o Davi Luiz estava negociando também com o Corinthians. Além do Fortaleza, também estava negociando com o Corinthians. E o Samir Carvalho, também no canal do YouTube dele, trouxe essa informação de que o Davi Luiz está negociando com o Corinthians e que o Fabinho Soldado está fazendo o lobby para que o Davi Luiz jogue no Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians quer a contratação de um quarto zagueiro, de um zagueiro canhoto, de um zagueiro que possa jogar ali pela quarta zaga. O Davi Luiz se encaixaria nesta função, se encaixaria nesta posição. Embora seja já experiente, 37 anos, poderia contribuir com a camisa do Corinthians. Sem contar que ele é corintiano, já disse que é corintiano e que gostaria de jogar no Corinthians antes de encerrar a carreira. O Davi Luiz, que teve destaque na seleção brasileira e teve destaque também jogando principalmente pelo Chelsea, na Premier League. Então, esta é a informação do Samir Carvalho e a informação do Jorge Nicola. Os dois jornalistas trouxeram esta informação de que o Davi Luiz pode vir a jogar com a camisa do Corinthians. O Corinthians, por sua vez, não confirma esta informação. O Corinthians não confirma esta informação de que está tentando trazer o Davi Luiz. E você acha uma boa o Davi Luiz vestir a camisa do Corinthians? Sim ou não? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu quero saber a sua opinião a respeito das coisas do Corinthians e da possibilidade do Davi Luiz jogar com a camisa do Timão. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto se você acha uma boa ver o Davi Luiz jogando com a camisa do Corinthians. É claro que com a contratação dele, isso excluiria totalmente a possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, né, que já foi especulado também pelos lados do Corinthians. Né? O Davi Luiz está sendo especulado pelos lados do Corinthians também. Está de volta das férias? É o Thiago Salazar, que está na nossa redação para falar sobre o futuro do Fagner. Boa noite, Salazar, seja bem-vindo. Como que está a negociação com o Cruzeiro? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, Michele, o Fagner está fazendo as malas. A informação que a gente tem é essa. O jogador não faz parte dos planos da comissão técnica liderada pelo Ramon Dias, junto com o filho dele, o Emiliano Dias. Foi uma decisão da comissão técnica passada para a diretoria. O Fagner aí durante a semana passada foi comunicado. A informação que a gente recebeu agora, nessas últimas horas, inclusive aqui com o auxílio do Yuri Medeiros, do site da Gazeta Esportiva, deixa muito claro de que o Fagner não tinha intenção de sair. Ele, há menos de 6 meses, renovou o contrato dele, que acabaria agora no final de 2024. O contrato dele ia acabar agora no final desse ano. O Corinthians, há menos de 6 meses, decidiu prorrogar esse contrato, esse vínculo para mais 2 anos. Portanto, ele tem contrato com o Timão até o final de 2026, só que por uma decisão da comissão técnica e não do Fagner, que fique claro, o Fagner não tinha intenção de sair do Corinthians, mas não tem jeito, vai ter que acatar, faz parte, tá acertando ali com o Cruzeiro, vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025. Depois vamos ver se vai ficar por lá, se vai para outro time, se vai voltar. O Fagner já está com 35 anos de idade, já não vinha sendo titular quando jogava o Bruno Mendes nessa vaga de improvisada, ali zagueiro improvisado. Depois esse ano veio o Mateuzinho, também virou titular. O Fagner é um jogador, claro, muito respeitado, mas que tem um alto salário e inclusive isso daí é o que está gerando muito burburinho, muitos comentários. O Corinthians vai pagar metade dos salários do Fagner
para ele jogar no Cruzeiro. Tem muita gente que concorda, muita gente que discorda e muita gente que lembra as primeiras entrevistas do Augusto Melo, ainda ao lado do Rubão, dizendo que isso não aconteceria mais no Corinthians, mas vai ser assim que vai ser feito. Fagner vai para o Cruzeiro por empréstimo, deve acertar aí entre hoje e amanhã, talvez antes dessa virada de ano a gente tenha uma definição do caso e o Corinthians vai pagar metade, cerca de metade do salário do jogador que está há 10 anos defendendo o Corinthians. Chegou em 2014, em 2024 agora deve sair para acertar com o Cruzeiro, Michele. Obrigada, Salazar. Será que é o momento mesmo? Tá? Acho que é, né? Acho que o Fagner já prestou importantes e relevantes serviços ao Corinthians, com 35 anos, perdendo a vaga para o Mateuzinho. Talvez não tivesse mais tanto a acrescentar ao clube, como em outros tempos, como ele fez há muitos anos, né? Então, o Cruzeiro quer portas abertas, vai respirar novos ares, vai distribuir suas caneladas em outros campos, enfim. E o Corinthians acaba tendo também a necessidade de repor a ausência do Fagner. Mesmo sendo reserva, é um reserva importante, é um cara que entrava, tem liderança. Então não é que o Corinthians está se livrando de um saco de batata. O Corinthians está cedendo e liberando o Fagner para continuar sua carreira em outro lugar, mas precisa cuidar da sua parte também. Eu não gosto muito desse negócio de negociar jogador com outro clube e ficar pagando na metade do salário. Eu também não gosto. O Corinthians já tem dificuldade para pagar conta, pagar a dívida, faz vaquinha e não sei o quê. Aí pega um salário que não deve ser tão baixo do Fagner, Com acabou certeza. de renovar. 3, 4 Ele já meses jogou atrás. na seleção. Sim, foi Copa do Mundo. Então, o salário dele não era baixo. Então o Corinthians vai pagar metade do salário, a metade do salário do Fagner continua sendo alta. Continua sendo um valor alto. Então o Corinthians vai pagar para o cara jogar em outro lugar. eu acho que não pode pagar o salário. Então, Deixa vai ele pagar, jogar essa é a lá, negociação. mas eu acho Então, que ele Você não perguntou podia... ali se era a hora. Já passou da hora do Fagner sair do Corinthians. Agora, não dá pra entender isso. Renova com o cara pra depois emprestar o cara. Renovou mais 2 anos de contrato, agora faz essa negociação. Por que já não liberou de uma vez? Agora em 2024, no final do ano. E acabar o contrato do Fagner. Muito obrigado pelo serviço. Você foi campeão aqui. E vai pra sua vida, não tem problema nenhum, segue a vida, os ciclos se encerram, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, o que não dá, isso mostra aí que a diretoria do Corinthians, pelo menos nesse caso específico, mostrou um amadorismo muito grande. Também acho. Pelo amor de Deus, se o contrato do cara ia acabar, deixa ele ir. Agora não, vai ter que arcar com metade do salário do cara, Aí não faz pra ele sentido. jogar num outro clube, sabe? Pra que isso? Já libera o Nesses Fagner. termos, eu não, Claro que não. eu deixaria o Fagner lá, então. Ué, se renovou, Não, se e o Fagner renovou... já não vinha jogando bem. Acho que Já aí não o tava Fabinho entregando Soldado mais. deveria, inclusive, explicar por que renovou, se vai ceder e continuar pagando salário. O Ramon já não estava mais contando com o cara, pra que isso? Não tinha nada. Bora continuar aí as informações do Corinthians. Saiu aí o calendário dos jogos para 2025. Mais tarde eu estou trazendo mais vídeo, aí eu vou falar um pouquinho mais no mercado da bola. Tem bastante informação interessante para passar para vocês depois do mercado da bola. Então não vai parar por aqui o noticiário do Corinthians com essas informações. Mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente comentar. Estava vendo aqui agora a matéria, vendo essa situação dos jogos aí do Corinthians no Campeonato Paulista e saiu aí os horários dos jogos do Campeonato Paulista, tabela de forma geral. O Corinthians só vai ter um clássico só na Arena, que vai ser contra o Santos em fevereiro. E vamos falar rapidinho, vamos fechar rapidinho essa situação para terminar o vídeo. Corinthians aí com o primeiro jogo no dia 15 de janeiro, o duelo vai ser contra o Bragantino, né? E esse jogo vai ser lá no Nabi Abichedi, às 18h30. No dia 16, tá, gente? Desculpa, o campeonato inicia dia 15 e o Corinthians começa no dia 16 às 6h30 contra o Red Bull. Aí, depois vai ter o primeiro jogo em casa, né? Que isso vai acontecer já 3 dias depois do duelo contra o Bragantino, contra o Velô Clube, às 16 horas na Neoquímica Arena. Como eu falei para vocês, primeiro clássico em casa do Corinthians vai ser só contra o Santos, vai ser o primeiro e único dessa fase primária aí do Campeonato Paulista. Tem o primeiro clássico do campeonato contra o São Paulo no dia 26, e aí vem, né, o Corinthians tem que disputar a Libertadores, então vai encavalar aí os jogos aí de 1º a 6 de fevereiro, vai se encavalar alguns jogos, porque o Corinthians tem que jogar essa fase preliminar da Libertadores. Então, tá aí, já saiu essa tabela completa dos jogos do Corinthians. Conforme for acontecendo as coisas, a gente vai atualizando para vocês.
que ainda tem um tempinho aí para poder começar o Campeonato Paulista. Quero muito saber de vocês as informações do mercado da bola. O Breno Bidon, eu acho que o Corinthians não pode dispensar o Breno Bidon por pouco dinheiro. Tem que ser um valor interessante, até porque eu acredito que é um jogador que pode render muito ainda pelo Corinthians, pode ajudar o Corinthians a conquistar títulos, então o Corinthians de forma nenhuma deveria dispensar esse jogador com um valor baixo. Eu acho que o Corinthians tem que pensar aí na melhor condição possível de valor com esse garoto, porque ele tem potencial e realmente não é um menino para se vender barato. Eu acho que o Corinthians tem que dar atenção nessa questão. Se for a preço de banana, não dá para soltar o menino. Bom, larga nos comentários aí, né, essa situação toda do Fagner, que vai se desenrolando aí, muito próximo de poder ir para o Cruzeiro. E também quero saber de vocês aí, do Davi Luiz também, né? E tem atualização. Daqui a pouco eu vou trazer a atualização com valores aí do Davi Luiz e muitas outras coisas más sobre essa possível chegada do zagueiro aí, já veterano, bem veterano, Davi Luiz no Corinthians. Beleza, galera? Já já a gente está de volta com mais informação. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se chegou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante para ajudar a gente aqui. Valeu e vai, Corinthians!